Olá, o meu nome é Angelino Júlio Cariello e eu sou médico oftalmologista, moro e trabalho na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E eu gostaria de hoje conversar um pouquinho com vocês sobre uma condição que acomete muitos pacientes. Todo dia sempre aparece um paciente com esse problema no consultório, que são inflamações na pálpebra conhecidas como ordeulo e calásio. Bom, o ordeulo, ele é popularmente conhecido como terçol. Eu nasci em São Paulo, morei grande parte da minha vida em São Paulo e lá a gente conhece esse problema com o terçol. Já aqui em Joinville, nessa região mais do sul, o problema é popularmente conhecido como viúvo. Para mim foi até engraçado, quando eu cheguei aqui em Joinville, uma das primeiras pacientes que eu atendi estava com esse problema. Eu falei, o que eu posso te ajudar? E ela falou: eu tô com um viúvo. E eu falei: nossa, eu lamento, meus sentimentos, meus pêsames. Na verdade, eu não sabia que se tratava do ordeulo, né? E depois eu percebi que é um hábito chamar o ordeulo aqui em Santa Catarina de viúvo. Mas o que é o viúvo ou o terçol, né? Cujo nome científico é ordeulo? Nada mais é do que uma inflamação aqui na borda da pálpebra. Então, se a gente olhar essa foto aqui, a gente vê que essa pálpebra está bastante inchada, avermelhada, né? Inflamada, e é realmente assim que fica. Toda essa região aqui, ela fica então dolorida, avermelhada, inchada. Geralmente acontece assim de uma hora para outra. O paciente fala que ele estava bem e aí depois ele acordou com esse problema da pálpebra mais avermelhada, inchada. Bom, o que é o ordeulo? O ordeulo ele é o entupimento de uma glândula de gordura. É uma inflamação que dá na borda da pálpebra decorrente do entupimento de uma glândula de gordura. Então esse daqui é o desenho da nossa pálpebra, como se a gente tivesse cortado ela no meio para ver ela de lado. A gente vê que na parte posterior da pálpebra existe uma estrutura, uma glândula chamada glândula de Meibômios. E essa glândula produz um óleo clarinho, igual óleo de cozinha. E esse óleo, então, a gente tem mais ou menos 50 glândulas em cada pálpebra. E essa glândula ela se abre aqui bem posterior aonde nascem os cílios, bem atrás de onde nascem os cílios. E aí, então, por essa glândula sai esse óleo clarinho, como a gente vê nessa foto aqui de baixo, ó, umas gotículas de óleo clarinho saindo aqui bem atrás de onde nascem os cílios. Isso é o normal de acontecer. Tanto, devido a fatores externos e também fatores internos, né, como por exemplo a poluição, né? A poluição ela acumula na base do cílio, né? E isso colabora para entupir essa glândula. Mas não só a poluição, também o estresse. A gente sabe que a carga de estresse libera alguns hormônios no organismo e isso faz com que a gordura do nosso corpo se modifique, ela começa a ficar mais grossa, mais espessa, também favorece o entupimento dessas glândulas, né? Também as alterações climáticas, né? Devido à destruição da camada de ozônio, essas mudanças climáticas que o meio ambiente vem sofrendo, isso também interfere na produção da lágrima e na consistência dessa gordura da pálpebra. Uma outra coisa também, o sedentarismo, né? A pessoa que não pratica exercício físico, que não exerce nenhuma atividade que possa metabolizar a gordura, também isso leva ao entupimento das glândulas e, por fim, a nossa alimentação, uma alimentação desregrada, muito rica em gorduras, uma alimentação pobre em fibras, em verduras, em leguminosas, em vegetais, também modifica a produção dessa glândula e esse óleo começa a ficar mais espesso. Aí o espessamento desse óleo, aqui a foto então mostrando que o óleo devia ser bem clarinho, devia sair um óleo bem clarinho aqui da glândula, mas a gente observa o quê? Que a glândula começa a produzir um óleo grosso e fica tudo entupido. Essas glândulas aqui, em vez de sair óleo, não sai. Então isso faz com que a lágrima fique com pouco óleo e aí a lágrima ela começa a evaporar mais rápido.
Isso leva à sensação de irritação. O olho parece que tem areia, começa a ficar vermelho, coçar, arder. O seu olho não coça? Pode ser que seja isso, pode ser que as suas glândulas de gordura da borda da pálpebra estejam parcialmente entupidas, e aí a sua lágrima já não tem uma qualidade tão boa, então ela começa a evaporar, isso dá coceira, olho vermelho, irritação, são sintomas extremamente comuns no dia a dia, ocasionados por poluição, estresse, alterações climáticas, como eu falei. Aqui nessa última foto, por exemplo, a gente vê inclusive formação de umas bolinhas de gordura ali, ó. Forma umas bolinhas que aquela glândula está completamente entupida, né? E o entupimento dessa glândula começa a levar à inflamação. A pálpebra inicialmente ela começa a ficar mais vermelha, inchada. Aqui, por exemplo, o médico ele colocou uma placa de metal aqui e aqui é o dedo do médico empurrando aqui a glândula para ver se sai alguma secreção. Você vê que sai uma secreção aqui espessa, ó, parecendo uma maionese, né? Parecendo uma pasta de dente da glândula. Então, quer dizer, essas glândulas elas estão todas entupidas. Aqui tem um vídeo que eu peguei da internet. Hoje é feriado, eu estou aqui em casa. Eu estava repousando e resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar sobre esse assunto. Todas essas fotos que eu estou mostrando não são fotos de pacientes meus, são fotos que eu peguei da própria internet. Se você procurar nos sites de busca, você vai encontrar essas fotos, esses vídeos, né? E eu coloquei esse vídeo aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. O médico colocou uma placa de metal e ele está apertando aqui próximo da raiz do cílio para ver se sai. O vídeo travou agora. Assim, ó, para ver se sai alguma gordura. E olha só, sai uma gordura espessa. Ó. Parece aqui ó, uma maionese, parece uma pasta, né? Então aqui deveria sair um óleozinho bem clarinho. E aqui não sai, está tudo entupido. Ele aperta com força e sai essa pasta grossa, né? Então isso vai levar à irritação nos olhos. O olho fica com pouco óleo e aí então começa a ficar mais irritado, vermelho. Acontece que essa gordura mais espessa, ela entope a glândula e inflama, igual uma espinha no rosto. Aqui a gente está vendo um jovem, né? Estamos olhando aqui a orelha dele, estamos olhando o pescoço e o rosto dele. Olha só quantas espinhas que esse jovem tem. Aqui é o mesmo mecanismo do ordeulo. Você tem uma glândula de gordura, ela produz um óleo, esse óleo vai lubrificar a pele, mas acontece que esse óleo começa a ficar espesso por diversos motivos, alterações hormonais, estresse, alterações climáticas, alimentação gordurosa, esse óleo começa a ficar grosso e entope a glândula e ali forma uma inflamação. A pele ali ela fica vermelha, dolorida, inchada. Assim também é o ordeulo. O ordeulo é como se fosse uma espinha dentro da pálpebra. Inclusive, tem até alguns ordeulos que você vê, ó, essas duas fotos aqui, ó. Você vê o ponto de entupimento. Essa glândula entupiu, infeccionou, inflamou, tem essa bolinha de pus, como se fosse uma espinha mesmo na pálpebra. Nem sempre a gente observa esse sinal, né? Às vezes a pálpebra só fica inchada, avermelhada, dolorida, mas não tem esse ponto de pus igual aparece numa espinha do rosto. Às vezes fica só assim, ó, a pálpebra mais inchada, dolorida, né? Mais pesada, né? E é importante a pessoa que tem ordeulo procurar um médico, porque tem algumas doenças que parecem que são ordeulos e na verdade não são. Às vezes são doenças mais graves, né? Como, por exemplo, a pessoa pode ter uma condição que a gente chama de celulite. Celulite não é aquele excesso de gordura que aparece na perna, principalmente de mulheres, né? Para a medicina, aquela situação é chamada de distrofia ginecoide. A celulite na medicina é uma infecção da pele e a celulite ela também pode acometer a região dos olhos, então também fica assim inchado, dolorido, só que é uma condição um pouco mais grave que a pessoa deve tomar antibióticos por via oral e em casos mais graves até ser internado e receber o antibiótico na veia. Uma outra condição que também às vezes parece que é um ordeulo, né? Parece que é um terçol, um viúvo,
mas na verdade é uma infecção por um vírus chamado herpes, que também é uma condição um pouquinho grave, né? Pode levar, pode inclusive acometer a córnea, levar a uma perda de visão. Então é importante, se você está tendo sintomas que parecem um viúvo ali, é claro, o primeiro dia você acha que vai melhorar, tudo bem, mas se você vê que o problema não está melhorando, é importante procurar ajuda médica, porque aquilo pode ser algo mais grave, né? Bom, agora como que a gente trata? Então, quando a gente vê que realmente é um ordelo, não é nada mais grave, não é uma infecção por herpes, não é nenhum tipo de celulite, nada grave, o tratamento ele é feito com compressas mornas, como a gente vê nessa primeira foto aqui. As compressas com água morna ou com soro aquecido, o aquecimento do local vai derreter aquela gordura e facilitar o escoamento pela glândula. Além disso, o próprio calor da compressa morna também tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar a melhorar a dor, a inflamação. Além das compressas mornas, a gente também prescreve uma pomada que tenha antibiótico para combater as bactérias que podem ali se estabelecer e também tenha anti-inflamatório para ajudar a melhorar essa inflamação. Geralmente a pessoa faz o tratamento com as compressas e a pomada durante uma semana, 10 dias e o problema se resolve, não deixando nenhuma sequela, né? Porém, eventualmente, o ordelo ele melhora, aquela inflamação melhora, mas a pessoa vê que sobrou uma bolinha. Como está mostrando essa primeira foto aqui, ó. Essa jovem ela está esticando um pouquinho a pálpebra e aparece uma bolinha pequenininha. Essa bolinha ela não dói, o ordelo fica vermelho, inchado, dolorido, mas aqui não dói. É uma bolinha que fica ali na pálpebra que ela não dói, é uma bolinha interna. Isso aparece depois do quadro de Ordelo, e isso é chamado de calásio. O que é isso? Aquele processo inflamatório, aquela infecção, ela já se resolveu. Porém, dentro da pálpebra, aquela glândula ficou fechada e ali dentro ficou gordura presa ali. Então, é uma gordura que fica encapsulada, ela fica presa dentro da pálpebra. Por isso que forma essa bolinha. Geralmente é uma bolinha que ela não dói, mas ela incomoda esteticamente, às vezes faz um peso, os pacientes ficam incomodados. E algumas são grandes mesmo, como a gente vê nessa foto aqui, ó, uma bola muito grande, está até levando ao fechamento da pálpebra. Essa outra bola aqui, na verdade, o que que é isso? Isso aí é uma contenção de gordura. A inflamação melhorou, o ordelo melhorou, porém ficou ali uma gordura retida dentro da pálpebra, né? Quando é uma bolinha pequenininha, igual essa primeira foto aqui, geralmente continuando com as compressas mornas, devagarzinho o problema vai melhorando sozinho. Só que é uma recuperação demorada. Eu mesmo já tive um calásio aqui na minha pálpebra. Na época eu optei por não operar e eu fiquei fazendo compressas com água morna e demorou 6 meses para melhorar. Então realmente tem casos que demoram até mais, 6 meses, um ano. De modo que algumas pessoas que se incomodam com essa bolinha, principalmente quando ela é grande, assim como a gente vê nessa última foto, nessa situação é melhor fazer a cirurgia. Essa cirurgia ela é feita com anestesia local. Então a gente faz uma injeção aqui na pálpebra. A injeção é um pouquinho dolorosa, igual, por exemplo, a injeção de dentista, né? Na hora sente a picadinha, dói um pouquinho quando entra o anestésico. Mas não é uma dor assim exagerada, é algo bem tolerável. Depois que é feito, então, a anestesia, a gente coloca uma pinça hemostática, que é essa pinça que é mostrada nessa ilustração. É um aparelhinho de ferro que vai isolar aquela região do calásio. E aí a gente faz um pequeno corte e com uma colherzinha pequena, uma cureta, a gente raspa lá dentro e tira toda a gordura que está retida ali dentro. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma foto, então, da cirurgia real. Aqui a pálpebra já anestesiada, é colocada essa pinça para isolar a região do calásio, e aí é feita uma abertura e retirado o conteúdo gorduroso com essa colherzinha aqui, com essa cureta. Olha só aqui a gordura saindo, ó. Essa gordura estava retida ali dentro da pálpebra. E o resultado cirúrgico é muito bom. Depois de alguns dias, acaba melhorando mais. Aqui a gente consegue ver uma foto que eu peguei da internet também. Esse paciente com calásio grande aqui na pálpebra inferior antes da cirurgia. E aqui o resultado depois da cirurgia. A gente vê que o resultado cirúrgico é muito bom.
Então, se por acaso você tiver com algum sintoma de calase, acordar assim com a pálpebra inchada, dolorida, é importante você procurar um médico oftalmologista. O médico oftalmologista é o único profissional no Brasil que consegue tratar, examinar, tratar, fazer cirurgia dessa parte ocular, dessa parte palpebral. Então, é importante você procurar um especialista, né? E aí o médico ele vai examinar você, vai ver o que é necessário, se é necessário só fazer compressas, se vai ser necessário também usar uma pomada, ou então se vai precisar fazer uma cirurgia, tá? Então, qualquer problema, procure o seu oftalmologista de sua confiança. E obrigado pela atenção.